Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista. O curso fala sobre direito intertemporal, grupo econômico, terceirização, sobressalários e dano extrapatrimonial. As aulas são com a professora e desembargadora do TRT do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim Cassar. Olá, meu nome é Vólia Bonfim, sou professora de Direito do Trabalho. E o nosso curso de hoje é sobre a reforma trabalhista. Nós vamos abordar pontos específicos do direito material, aqueles que tiveram grande modificação. Entre os temas que nós vamos abordar, nós vamos ver, primeiro, o direito intertemporal. O que seria direito intertemporal? Direito intertemporal significa aplicação da lei no tempo. A reforma trabalhista é a Lei 13.467 de 2017 e ela entrou em vigor no dia 11/11 de 2017. No direito material, ela modificou 77 artigos. Melhor, em todo o direito do trabalho, ela altera 117, sendo 77 no direito material e o restante no processual. Essas modificações todas não foram apenas na CLT, também foram na Lei da Previdência, na Lei do FGTS, na Lei 6.019, que é a Lei de Terceirização. Então, dos 117 artigos alterados, 77 são de direito material, tanto da CLT quanto da lei do FGTS, a lei de terceirização. Desses 77 artigos, 70 favoreceram o empresário e 7 favoreceram o empregado. Por que é importante esse retrato? Por que é importante analisar as modificações praticadas pela chamada reforma trabalhista? Exatamente porque a CLT tem um artigo, que é o artigo 468 da CLT, que diz: qualquer alteração praticada no contrato de trabalho, uni ou bilateralmente, se causar prejuízo ao empregado, é nula de pleno direito. Como eu tinha acabado de dizer, são 77 artigos modificados em relação ao direito material. 7 favorecem o empregado, 70 desfavorecem o empregado. Ora, não há dúvidas de que para os empregados admitidos após a vigência da reforma trabalhista, isso é, após a vigência da Lei 13.467, após 11/11 de 2017, não há dúvidas que os empregados admitidos a partir de 11 de novembro aplica-se a lei nova, isto é, a CLT toda reformulada, tanto os 7 artigos que favorecem como os 70 que desfavorecem. Por quê? Porque não há alteração do que foi pactuado antes. Então, não há controvérsia nem na doutrina, nem na jurisprudência acerca da aplicação integral da reforma trabalhista na parte do direito material para os empregados admitidos a partir de 11/11 de 2017. Aonde está a controvérsia? A controvérsia está exatamente naqueles empregados admitidos antes do dia 11 de novembro, mas cujos contratos ainda estavam vigentes após 11 de novembro. Imaginem um empregado admitido em janeiro de 2016, cujo contrato continua vigente até os dias atuais. A reforma vem
e é publicada e entra em vigência exatamente no meio do contrato deste empregado. Como solucionar essa controvérsia? Esse empregado era regido por uma lei e depois vem uma outra lei modificando os seus direitos. Ora, de acordo com o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, a lei material deve ser aplicada imediatamente. Então, a aplicação imediata da lei está lá na Lei de Introdução. Por outro lado, a CLT, lá nos primórdios, em 1943, já dizia no artigo 912 que aquelas leis novas, imaginem em 43, que modificassem as regras anteriores, eram aplicáveis aos contratos em curso. Vou repetir. Antes de 1943, não existia CLT. Havia um apanhado de várias leis esparsas a respeito do direito do trabalho, das relações de emprego. O que fez a comissão foi compilar essas leis e transformá-las, adaptá-las, em alguns casos até legislar, no que a gente chama hoje de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, não há dúvidas de que havia empregados admitidos antes de 43, cujos contratos continuaram em curso depois que a CLT foi publicada. Então, também naquela época, havia uma controvérsia acerca da aplicação da lei material aos contratos vigentes. E o legislador da CLT resolveu solucionar a questão, isso é, a própria CLT, em 1943, inseriu no seu bojo uma regra de direito intertemporal, o que é ótimo, porque isso soluciona muitas questões, jurisprudência. Os tribunais vão demorar anos para sedimentar uma interpretação a respeito da aplicação ou não imediata dessas regras, pois a CLT, no 912, mandou aplicar imediatamente. Bom, você poderia argumentar, mas olha, vamos utilizar um artigo antigo, de 1943, ele não está obsoleto, a gente pode aplicar esse raciocínio para uma lei que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, isso é de 1943 a 2017, a gente pode aplicar uma regra tão antiga? Então vamos ao Código Civil. O Código Civil é a lei base que inspira todo o direito privado. E o direito do trabalho é um ramo do direito privado. Na verdade, o direito do trabalho foi gestado no direito civil. Inicialmente, ele era apenas um regulamento dentro do Código Civil, quando então ele se emancipa e vira uma ciência autônoma. Pois bem, o artigo 2035 do Código Civil, tratando da regra antiga, que era o Código de 1916, e do Código Novo, de 2002. Então, percebam, nós tínhamos um Código Civil antigo, em 1916, que vigorou até 2002. E em 2002 tivemos um Código Civil novo. E como toda lei nova, toda regra nova, sempre há um detalhe, uma modificação, uma diferença. Pois o Código Civil, lá no artigo 2035, resolveu também dirimir a controvérsia sobre o direito intertemporal. E o que diz esse artigo? Bom, o artigo 2035, ele diz o seguinte: os contratos, isto é, os negócios jurídicos, vamos abrir um parênteses, o contrato de emprego, o contrato de trabalho entre empregado e empregador, é espécie do gênero negócio jurídico, é um contrato. Então, também podemos aplicar o 2035 analogicamente ou supletivamente à CLT. Voltando ao 2035, os negócios jurídicos devem ser regidos
pela lei vigente à época da sua constituição, da sua confecção, mas os seus efeitos pela lei vigente a cada época. Ora, o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, um contrato de débito permanente. Ele não se exaure num único momento. Ele é um contrato executado dia após dia, mês após mês, ano após ano. É um contrato que não se perfaz naquela compra e venda, naquela doação, naquele ato único. Ora, em se tratando de um contrato de trato sucessivo, é óbvio que as novas regras são aplicáveis para os novos atos. Vejam 2035 do Código Civil. A constituição, a confecção do contrato é regido pela lei vigente nessa época, mas os seus efeitos pela lei vigente a cada efeito. Perfeito. Se formos aplicar o 2035 e também o 912, 2035, Código Civil, 912, CLT, nós então chegaremos à primeira corrente. Antes de falar a primeira corrente, vou relembrá-los. Não há dúvida da aplicação da reforma para os novos contratos. 2. A dúvida está na aplicação dos 70 artigos desfavoráveis ao trabalhador. Porque os 7 artigos favoráveis, não há dúvida, ele se aplica a qualquer momento. Se é para beneficiar o trabalhador, a lei nova é aplicável imediatamente, desde que seu contrato esteja vigente. A dúvida, a celeuma, a grande discussão a respeito do direito intertemporal material está exatamente nos 70 artigos desfavoráveis ao trabalhador. São artigos que suprimem direitos, revogam direitos, reduzem direitos. Posso ter um contrato que me dava uma benesse e agora, porque a lei mudou, eu não tenho mais direito a esse benefício? Isso não é uma alteração in pejus, isso é uma alteração prejudicial ao trabalhador? Então, os 70 artigos desfavoráveis ao trabalhador é que estão aqui em discussão, em xeque. São aplicáveis aos contratos vigentes, mesmo que prejudiquem o trabalhador? A primeira corrente diz sim. Aplica-se a reforma trabalhista, isso é, aplica-se a lei 13.467 de 2017, na parte do direito material, integralmente aos contratos vigentes na época da sua vigência. Essa é a primeira corrente, aplicação integral da lei 13.467 na parte do direito material para os contratos em curso, isso é, dos 77 artigos. Não estamos aqui ainda tocando no direito processual, estamos falando do direito material, a relação entre empregado e empregador, os direitos do empregado nesse contrato de trabalho. Pois bem, vem então a segunda corrente. A segunda corrente diz, espera lá, você está aplicando regras do Código Civil que violam princípios de direito do trabalho. Se você for lá na CLT, no artigo 8º da CLT, o artigo 8º até diz que nas lacunas da CLT você pode se abeberar, você pode aproveitar as regras de direito comum, isto é, o direito civil, desde que compatíveis com os seus princípios. Então, a segunda corrente diz, olha só, essa regra aí do 2035 não é muito compatível com o direito do trabalho, não. Ela viola um princípio de direito do trabalho, que é o princípio da inalterabilidade contratual, consagrado no artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT diz claramente,
toda e qualquer alteração unilateral ou mesmo bilateral, se causar prejuízo direto ou indireto ao empregado, essa alteração é nula de pleno direito. Ora, como é que a lei pode retirar um direito do trabalhador na vigência do contrato? Quando ele foi admitido, estava vigente uma lei que lhe era favorável. Agora não está mais vigente essa lei. Vieram modificações trazendo prejuízos. Afinal, aplica ou não? Então, essa segunda corrente diz, tá bom, os 7 artigos favoráveis, aplicação imediata aos contratos vigentes, mas os 70 não são aplicáveis imediatamente, apenas aos contratos novos. Só aqueles empregados admitidos a partir do dia 11/11/2017 é que nós vamos aplicar os 70 artigos novos trazidos com a reforma que desfavorecem, que prejudicam o trabalhador. Bom, vamos aproveitar uma pequena brecha para a gente sedimentar o que vimos até aqui. Vamos chamar rapidamente um quiz, um questionário de perguntas. Vamos lá! Aponte a alternativa correta acerca da aplicação dos novos artigos de direito material alterados pela Lei 13.467 de 2017, que favorecem o trabalhador. Então, percebam que a pergunta é para os que favorecem. Alternativa A, aplicação apenas para os contratos iniciados em 11 de novembro de 2017, isso é, após a vigência da lei. B, aplicação imediata, tanto para os contratos iniciados antes, como para os iniciados após 11 de novembro de 2017. C, aplicação apenas para os contratos extintos antes da vigência da lei, isso é, antes de 11 de novembro. D, não é aplicável para os contratos vigentes em 11 de novembro de 2017. Dê uma leitura rápida, estude um pouquinho, percebam que a pergunta é aplicação dos 70 artigos, isso é só da parte boa para o trabalhador. E qual seria a resposta? A resposta está na letra B, aplicação imediata, tanto para os contratos iniciados antes, como para aqueles iniciados ou contratados após 11/11. Eu acho que esse questionamento a gente não tinha dúvida, porque a parte boa a gente não há controvérsia. O que favorece o trabalhador é aplicável imediatamente. A grande controvérsia não está nos 7, está nos 70 artigos que desfavorecem o trabalhador. Bom, voltando, vimos a primeira corrente. Os 70 artigos que desfavorecem são aplicados imediatamente aos contratos vigentes. Primeira corrente. Segunda corrente, não. A parte que desfavorece, isso é só os 70, os 7 são aplicáveis, mas os 70, que são 77, os 70 só são aplicáveis para os empregados admitidos após a vigência da reforma trabalhista. E a última corrente, ela é mitigada. É a corrente que eu defendo. É uma corrente, a gente chamaria de híbrida. Ela defende a aplicação imediata dos 77 artigos, isso é, os 7 que favorecem e os 70 que desfavorecem, imediatamente para os contratos vigentes, ressalvado o direito adquirido e a irredutibilidade salarial.
A ressalva ao direito adquirido, além de estar na Constituição, está explícito no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras. E, obviamente, a irredutibilidade salarial está no artigo 7º, inciso 6 da Constituição. A Constituição está no ápice. Hierarquicamente, é uma norma de superior intensidade, densidade e hierarquia que a norma infraconstitucional. Então, a hierarquia dela é maior. E, por isso, não pode a lei ordinária, e a reforma trabalhista é uma lei ordinária, violar a Constituição. Nesse sentido, vamos a alguns exemplos. Vamos imaginar um empregado admitido em 2016, portanto, antes da vigência da reforma trabalhista. Nesta época, em 2016, durante todo o ano de 2016, ele trabalhava numa determinada empresa e um colega seu trabalhava em outro estabelecimento, outro endereço da mesma empresa, uma filial. Ambos faziam e executavam tarefas idênticas. Na verdade, preenchiam todos os requisitos do artigo 461 da CLT com a redação da época. Isto é, embora ele, empregado, e o seu paradigma, o modelo, empregado da também mesma empresa, executassem as mesmas tarefas com a mesma perfeição técnica, produtividade, sem diferença de tempo de serviço na função maior que 2 anos, ganhavam salários diferentes. Ora, se esse empregado, antes da reforma trabalhista, já tinha o direito à equiparação salarial, a este colega, o fato da reforma trabalhista ter alterado o 461 da CLT, o artigo 461 da CLT, mudando os requisitos para dificultar a equiparação salarial, não pode retirar o direito, neste exemplo, à equiparação. Por quê? Porque em 2016 ele já tinha direito a um salário superior. Vamos usar um exemplo específico. Vamos dizer que ele ganhasse R$3.000 e o colega que executa o mesmo serviço na mesma empresa, mas em outra filial, ganhasse 5, portanto, 2.000 a mais. Ora, se ele tinha, em 2016, o direito a receber, ao invés de 3, R$5.000, esse seria o salário padrão da época, não é crível que, pelo fato de, em novembro de 2017, a lei ter dito que empregados que trabalham em endereços diferentes da mesma empresa, isso é, em estabelecimentos diferentes da mesma empresa, que eles, por isso, não têm direito à equiparação salarial. Ora, se você entender que ele só tem direito às diferenças salariais até o dia 10/11 de 2017, você está defendendo, a contrário senso, que a partir do dia 11 o salário dele pode voltar a 3.000. Então, ele teria direito a 5.000 durante o ano de 2016, até novembro de 2017 ele teria direito a 5.000, e aí ele volta para 3.000, isso importaria em redução salarial. E é a redução do próprio salário estrito sensu, o que não se admite constitucionalmente. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição, ele é de clareza solar. O que se proíbe é a redução numérica, é a redução do valor, da expressão monetária do salário. O patrão só pode reduzir salário do empregado quando autorizado em convenção coletiva ou acordo coletivo. Do contrário, não pode ser reduzido. Então, esse é um exemplo clássico de direito adquirido. Esse empregado, antes da reforma trabalhista, já tinha direito a um salário maior. Portanto, embora
ele não preencha mais os requisitos da equiparação a partir do dia 11 do 11, ele mantém o salário majorado. Nós tivemos, por pouco tempo, a vigência da medida provisória 808 de 2017. A medida provisória entrou em vigor no dia 13 ou 14 de novembro, isso é dias após a vigência da reforma trabalhista, e ela tinha um prazo de vigência de 120 dias, descontado aí o recesso. Se ela virasse lei, ótimo. O problema é que ela caducou no dia 23 de abril de 2018. Portanto, a medida provisória, de fato, produziu efeitos na vigência. Isto é, de novembro de 2017 a abril de 2018, a MP 808 produziu sua eficácia. E, entre os seus artigos, 2 artigos, o artigo 1º da MP 808 tentou resolver a questão do direito intertemporal do direito material. O artigo 1º da medida provisória claramente dizia: a Lei 13.467 de 2017 aplica-se integralmente aos contratos vigentes na época, em 11 de 11 de 2017, isso na época da vigência da reforma. Ora, gente, quando a medida provisória 808 de 2017, no artigo 1º, diz aplica-se integralmente a Lei 13.467 aos contratos, está se referindo ao direito material, porque não falou aos processos, falou aos contratos e usou a palavra integralmente, isto é, são os 77 artigos. Não são só os 7, são os 77. Portanto, a reforma trabalhista adotou a corrente da aplicação imediata, ou a primeira ou a terceira corrente. Isto é, não adotou a corrente de que você só deve aplicar os 70 artigos que desfavorecem o trabalhador para novos contratos. Você pode aplicar imediatamente. Tá bom, olha, eu entendi. A MP tem regra, tinha, né? Porque perdeu a eficácia, tinha regra de direito intertemporal. Expressamente dizia para aplicar imediatamente aos contratos em curso a integralidade, mas ela caducou. E aí? O que eu faço? Bom, voltamos à estaca zero. Controvérsias virão. Cabem aos tribunais, cabem aos intérpretes, à doutrina, aos julgadores, a interpretação. Nós ainda temos as 3 correntes. Aqueles que aplicam integralmente, aqueles que aplicam parcialmente e aqueles que não aplicam nada. É bom utilizar um argumento que eu gosto muito, do 468 da CLT, artigo 468 CLT. O 468, quando proíbe alterações prejudiciais ao trabalhador, e se acontecerem são nulas, ele próprio no seu parágrafo, agora primeiro, na época parágrafo único, com a reforma virou parágrafo primeiro, ele próprio diz, não é alteração ou não se considera alteração a reversão do empregado ao cargo efetivo. Agora, inclusive, se ele ganhava gratificação, ele perde a gratificação mesmo depois de 10 anos. O 469 da CLT também expressamente autoriza a transferência do empregado, desde que seja bilateral, excepcionalmente unilateral, isto é, a própria lei tem comandos no 468 da CLT, no 469 da CLT, podemos também citar o 450 da CLT, que é interpretado junto com súmulas, em que
existe possibilidade do próprio legislador excepcionar a regra. A lei cria o princípio da inalterabilidade in pejus e a lei excepciona. Olha, não pode alterar o contrato de forma a prejudicar o trabalhador, salvo nesses casos. Isso é o próprio legislador poderia fazê-lo. Sob esse raciocínio, seria correto dizer, então, que a reforma trabalhista, inclusive na parte que prejudica o trabalhador, é aplicável imediatamente, inclusive na parte que prejudica. Por quê? Porque o próprio legislador pode excepcionar uma regra, e ele o fez. Antes da gente entrar em outros exemplos, né, até exceções, vamos ver se você entendeu mais esse pedacinho sobre a medida provisória, a aplicação do direito material e testar os seus conhecimentos, né? Vamos mais um quiz para a gente testar e firmar o que vimos até agora. Aponte a alternativa correta. Qual o fundamento da corrente que defende a aplicação da reforma trabalhista apenas para os empregados contratados após a vigência da Lei 13.467 de 2017? A. Artigo 2º da CLT. B. Artigo 461 da CLT. C. Artigo 468 da CLT. D. Artigo 912 da CLT. Gente, artigo 2º não pode ser que fala de grupo econômico. Artigo 461 fala de equiparação. Artigo 912 fala do direito intertemporal. O fundamento da corrente que defende que a parte que prejudica o trabalhador, isso é, aqueles 70 artigos, só são aplicáveis para os admitidos após 11/11 de 2017, é a letra C. Artigo 468 é o seu gabarito. Você acertou? Acho que você está entendendo muito bem o que a gente tem estudado até aqui sobre o direito intertemporal. Bom, mas como eu prometi, vou dar outro exemplo. A gente viu o exemplo mais clássico, mais fácil de entender, que foi o da equiparação salarial. Ele é bem lógico, porque se eu tinha direito a receber 5.000, como é que o patrão vai diminuir o meu salário para 3.000 ao argumento de que a lei não me garante mais um direito que antes eu tinha? Mas vamos falar de um outro, também tormentoso, em que há várias correntes, é o que a gente chama de horas in itinere. Bom, o que seriam horas in itinere? Horas in itinere é considerado como o tempo que o empregado gasta, casa-trabalho, trabalho-casa. Pela redação anterior à reforma trabalhista, o artigo 58 da CLT, 58A, dizia o seguinte: o tempo que o empregado gasta na condução ou a pé, casa-trabalho, trabalho-casa, não é computado na jornada de trabalho. Isso é, se o empregado demora meia hora, 15 minutos, 2 horas, 1h30 para ir e voltar, isso não é problema do empregador. Ele não paga por esse tempo que o empregado está na condução. Mas, naquela época, esse artigo dizia, salvo se o empregador fornecer a condução e a empresa estiver localizada em local de difícil acesso ou não servida por transporte público. Vamos traduzir um pouco isso. Vamos dizer que o endereço, né, porque uma empresa pode ter diversos endereços, diversas filiais. Vamos dizer que o estabelecimento que o empregado trabalha é longe, mas longe no sentido que não tem transporte público, não tem ônibus, não tem balsa, não tem barca, não tem metrô,
não tem van pública, não tem nenhum transporte acessível, coletivo ao público. Ora, se ela fica num local inacessível, porque não tem transporte, isso é mais, além disso, o empregador fornece a condução, isso é, manda buscar um empregado, ou faz o famoso parador, é um ônibus que vai pegando vários empregados e vai levar para a empresa, aí sim havia uma exceção. O que dizia a CLT? A CLT dizia, ora, o tempo que você gasta casa, trabalho, trabalho, casa, não é computado na jornada de trabalho, salvo se a empresa ficar em local de difícil acesso ou não servida por transporte público e o empregador fornecer a condução. E nós tínhamos, imagine o tamanho do Brasil afora, imaginem o Rio de Janeiro, né, com aquelas comunidades em que o acesso é dificílimo. Nós tínhamos diversas situações, principalmente no meio rural, em que a fazenda, o local de trabalho, ficava muito distante do meio urbano, da metrópole. E por isso o empregador ia buscando os trabalhadores. Muitas vezes o patrão tinha que pagar 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Ora, se passar das 8 é extra. Então o empregado que gastava 2 horas para ir ao trabalho e 2 horas para voltar, nessas circunstâncias, isso é, o local de trabalho é de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornece a condução, ele já tinha 4 horas gastas. Portanto, ele só poderia trabalhar mais 4. É óbvio que as empresas gritaram, reivindicaram, pressionaram, e a primeira coisa que a reforma trabalhista fez foi revogar esse dispositivo. A reforma trabalhista deixou claro agora, alterando o artigo 58A da CLT, de que o tempo que o empregado gasta, casa, trabalho, trabalho, casa, inclusive da entrada do portão da empresa até o local de trabalho, porque às vezes o portão da empresa até o local de trabalho é longe, que isso não é computado, mesmo que a empresa fique em local de difícil acesso. Entendi, olha, então mudou inteiramente, antes da reforma e depois da reforma. Vamos imaginar aquele trabalhador rural que fica 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, portanto 4, e trabalhava só 4 horas dentro da empresa. Se foi revogado, agora ele trabalha 8 horas na empresa. Por quê? A nossa discussão aqui não é para estudar as horas em itinerário, e sim se eu posso aplicar a revogação desse direito, que é o direito à contagem do tempo gasto, casa, trabalho, trabalho, casa, para aqueles admitidos antes da reforma, que já tinham a contagem desse tempo adquirida, mas que para o percurso feito após o dia 11/11/2017, esse tempo não é mais contado. Quer dizer que ele que estava trabalhando 4 horas vai deixar de trabalhar? Ou, vamos imaginar, que ele trabalhasse às 8 lá na fazenda, mas o patrão pagava 4 horas extras, porque passando de 8 horas é hora extra. É tormentosa realmente a questão das horas em itinerário. Há quem argumente que isso é uma forma de redução de salário, porque se eu só trabalhava de fato 4 horas e ganhava por 8, porque as 4 horas do percurso, 2 para ir, 2 para voltar, eram computadas, e se agora, além das 4 horas do percurso, eu vou trabalhar as 8 internas, né, 8 horas dentro da fazenda ou dentro da empresa, isso não seria uma redução de salário? Eu estou trabalhando mais para ganhar menos? Você pode até argumentar, mas olha, o tempo que ele está na condução, ele está ouvindo música lá, né, com seu fone de ouvido, ele está no Facebook, ele está brincando, ele está conversando ao telefone, ele está até dormindo. Isso não é trabalho. Sim, mas houve uma ficção jurídica criada pela CLT, no artigo 4º da CLT, que diz: o tempo que o empregado está à disposição do empregador,
aguardando ordens ou executando ordens é tempo de efetivo serviço. Então, o artigo 4º da CLT considera como de efetivo serviço o tempo que o empregado está sem trabalhar, mas está aguardando ordens. Você, então, poderia argumentar, mas, olha, o tempo que ele está na condução, no ônibus, na balsa, no metrô, na barca, né, no trenzinho ou no trem, isso não é aguardando ordens. Ele nem está perto do patrão, ele não está aguardando ordens, sim, mas a CLT entendeu, incorporando a antiga súmula 90, a súmula continua vigente até que o TST faça uma modulação, um cancelamento, mas a súmula nasceu primeiro e depois isso foi incorporado à CLT. A CLT, então, entendeu que se a empresa está num local em que não há condução para chegar a esse local, não há como o empregado trabalhar. Por isso, o empregador forneceu a condução. Então, isso seria uma ficção jurídica de que o tempo que ele está na condução, nestes casos, seria tempo à disposição do patrão. E sendo tempo à disposição, é tempo contado. Ora, se eu só posso trabalhar de acordo com a Constituição e a própria CLT, 8 horas por dia, no limite de 44 semanais, se eu já fico 2 horas para ir, 2 para voltar, eu já gastei 4. Portanto, eu só poderia trabalhar mais 4 internamente na empresa, sob pena disso ultrapassar o limite constitucional. Pois bem, o que fazer? A questão das horas em itinere, penso eu, acho que a jurisprudência vai se firmar no sentido de que só pode retirar ou por norma coletiva, porque atualmente, com a reforma trabalhista, o artigo 611-A da CLT, artigo novo, diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo podem revogar, suprimir direitos e alterar texto de lei ordinária. Então, ou a norma coletiva claramente disciplina a matéria, dizendo que a revogação do direito ao cômputo do tempo, do itinerário casa-trabalho, trabalho-casa, para os admitidos antes da reforma, não gera alteração em pejos, podendo o empregador suprimir as horas em itinere e restabelecer a jornada de 8 horas. Ou a norma coletiva disciplina a matéria, ou o TST, e eu acho que essa será a posição majoritária dos tribunais, vai entender que, em relação às horas em itinere, a supressão desse direito só pode ocorrer para os novos, para os contratos novos, para aqueles admitidos após dia 11/11/2017. Portanto, não poderíamos aplicar imediatamente a revogação. Então, só para a gente resumir, 2 correntes em relação às horas em itinere. Aqueles que vão defender a aplicação imediata, aqueles que vão defender a aplicação imediata, aí é um terceiro gênero da própria corrente, desde que a norma coletiva ratifique, e a outra corrente que eu acho que será majoritária no futuro, porque a jurisprudência ainda vai construir essa tese, é de que isso só vai se aplicar aos contratados novos, aos empregados contratados a partir do dia 11/11/2017. Vamos a mais um quiz? Vamos testar o seu conhecimento? Vamos lá. Leia a assertiva e depois assinale a alternativa correta. Letra A. A MP 808 de 2017 solucionou a controvérsia acerca da aplicação das novidades processuais trazidas pela reforma trabalhista? B. A MP 808 de 2017, que foi convertida em lei, soluciona a controvérsia acerca da aplicação das novidades de direito material trazidas pela reforma trabalhista? C.
A Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, tem regra específica de direito intertemporal de a Instrução Normativa 41 de 2018 do TST aponta a posição da Corte Superior Trabalhista sobre a aplicação das novidades processuais trazidas pela reforma trabalhista. Vamos olhar rapidamente os questionamentos. A letra A não pode ser correta porque ela fala de regras processuais. A medida provisória não tratou de regras processuais. Obviamente, as novidades foram trazidas em relação à aplicação imediata na medida provisória do direito material e não do direito processual. E aí é importante a gente analisar que, de fato, o TST editou uma instrução normativa, a gente chama IN, mas é uma instrução normativa, número 41 de 2018. Essa instrução normativa não trata do direito material, trata do direito processual. Portanto, a alternativa correta é a última. A instrução normativa 41 de 2018 aponta a posição do TST, porque as causas, as demandas, os recursos ainda não chegaram, ainda não se firmou súmula, jurisprudência, teses, etc. Então, o TST, quando edita uma instrução normativa, apenas indica, aponta o seu entendimento dominante, também não é unânime, mas é dominante, e essa regra é de direito processual. O que diz a Instrução Normativa 41 de 2018 do TST? Ela é clara dizendo o seguinte: essa instrução normativa diz respeito ao direito intertemporal processual. Então, sobre o direito do trabalho, seu direito material, não há posicionamento indicativo antecipatório, né, porque ele já está indicando sua futura decisão do TST. E o que mais diz a Instrução Normativa 41? Diz o seguinte: as regras processuais devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso. Claro, respeitada a teoria do isolamento do ato processual. A instrução normativa nem é tão clara, só diz que a aplicação é imediata. E faz algumas pontuações nos seus itens. Então, só para a gente ter ideia, em relação à questão dos honorários advocatícios, sucumbenciais, em relação ao fato da inicial trabalhista ter que apontar o valor, alguns chamam liquidada, né, indicando o valor líquido, outros dizem só a estimativa, que é o que a instrução normativa diz, o TST aponta, olha, são as regras vigentes na época do ajuizamento. Então, se você ajuizou a ação antes do dia 11/11, regras processuais antigas em relação à inicial, em relação aos honorários. Mas se você ajuizou sua ação trabalhista depois do dia 11/11, em relação à estimativa de valor, em relação à aplicação dos honorários recíprocos sucumbenciais, é a regra vigente na época da vigência da lei. Eu concordo plenamente com as duas opiniões, com as duas posições. Primeiro, se a inicial agora tem que apontar valores, alguns defendem valores líquidos, outros defendem valores estimados, outros defendem, salvo pedido genérico, tem que ser líquido, não pode ser por estimativa. Como você pode exigir a liquidez ou a estimativa do valor para uma inicial anterior a 11/11 de 2017? Se a inicial foi interposta em 2015,
Em 2016, não existia nem pretensão de reforma trabalhista. O advogado que formulou a petição inicial, que confeccionou, não sabia dessa exigência futura. Isso respeita a teoria do ato processual. O que é a teoria do isolamento do ato processual? No momento que eu vou praticar o ato processual, eu olho qual é a lei vigente naquela época e aplico. Ora, quando eu vou ajuizar a ação, a minha petição inicial tem que estar de acordo com a lei vigente à época da interposição. Perfeito. Em relação aos honorários advocatícios, a questão também é um pouco mais difícil e complexa, porque há entendimentos do STJ, Superior Tribunal de Justiça, quando tratou do CPC antigo de 73 com o CPC novo, que o CPC novo modifica algumas questões a respeito dos honorários advocatícios. Eles sempre tiveram honorários sucumbenciais, sempre tiveram honorários recíprocos. O que fez o novo CPC foi alterar algumas questões. Agora também tem na execução, alterou a possibilidade de cumulatividade, estabeleceu os percentuais. Isso mudou algumas questões a respeito de honorários. O STJ, apreciando o direito intertemporal do CPC antigo com o CPC novo, entendeu que o ato que deve inspirar a lei vigente na época é a sentença. O ato processual que puxa a lei a ser aplicada é a sentença. E, nesse sentido, se consagrou o entendimento de que o juiz pode aplicar a lei nova a respeito dos honorários advocatícios se estiver ali no momento da sentença. Se ele já está na fase recursal, se ele está na fase de execução, regra de honorários do CPC de 73 já revogado. Então, esse é o entendimento do STJ. É a sentença um momento de se aplicar a lei sobre honorários sucumbenciais. Bom, a gente poderia pegar emprestada essa tese do STJ para o processo do trabalho em relação ao direito intertemporal. Seria possível fazer isso? A se pensar dessa forma, todos os processos que ainda não tivessem sido sentenciados, isso é, que ainda não tivessem sentença, no dia 11/11 de 2017, o juiz, a partir de então, ao sentenciar, poderia fixar honorários sucumbenciais recíprocos. Apesar da inicial ter sido interposta em 2010, 2015, 2017, antes da reforma. Pois bem, eu já não defendia essa tese, mesmo antes do TST editar a sua instrução normativa 41 de 2018. Eu já vim entendendo que nós não estamos tratando apenas dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque nós praticamente não tínhamos honorários advocatícios sucumbenciais, salvo se a parte fosse assistida por sindicato. Tirando a assistência pelo sindicato, nós não tínhamos. Não é só pela novidade de agora todo o processo ter honorários sucumbenciais advocatícios. É a sucumbência recíproca. Nós não tínhamos a regra da sucumbência. Então, imagina, você, advogado ou parte, tem um processo ajuizado em 2015, em que você pediu as verbas da rescisão. Aviso prévio, férias, 13º, FGTS, esse era seu pedido. Mas, já que você ia movimentar o judiciário para postular o pagamento das verbas da rescisão, porque o seu patrão te demitiu e não te pagou nada,
Você aproveitou e pediu dano moral, que é controvertido, não recebeu as verbas da rescisão e seja dano moral, não seja dano moral. Você aproveitou e pediu uma equiparação, mesmo sabendo que era difícil comprovar, mas você acredita ter esse direito. Você aproveitou e pediu um adicional de insalubridade, mesmo sabendo que ia ter que pagar a prova pericial, desempregado. Ora, então você tinha pedidos em que havia uma certeza maior de sucesso. E você tinha pedidos em que a jurisprudência ainda não consagrou, isso é, são pedidos, vamos dizer, mais discutíveis, né? Há quem dê, quem não dê, a jurisprudência é pendular, tem juiz que defere, tem juiz que não defere. É o caso do dano moral pelo inadimplemento das verbas da rescisão. Isso é, o patrão manda embora e não paga. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Aguardo você na próxima aula. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.